Graça e paz de Cristo seja contigo nesse dia. Em o nosso minuto de graça de hoje, eu gostaria de compartilhar com você um texto em Gênesis, capítulo 50, versículo 20 e 21, quando nos diz assim a palavra do Senhor. Vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou o coração. Amém. É possível transformar o mal em bem? É possível encontrar algum proveito na maldade, em falsas acusações, ou até mesmo em uma dura traição? Você consegue enxergar algum proveito? Você consegue tirar algo de bom de tantas coisas ruins? Aparentemente, nossos olhos não conseguem enxergar. À primeira vista, nós não conseguimos perceber absolutamente nada de bom quando coisas ruins, quando o mal sobrevém sobre nossa vida. No entanto, o texto de hoje, que narra a história de José do Egito, aquele que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, aquele que foi omitido do seu pai quando seus irmãos disseram ao seu pai que ele havia sido morto, e lá no Egito, servindo de escravo a Faraó, preso, vivendo em uma situação deplorável, esse homem, com o passar do tempo, foi de forma extraordinária, abençoada por Deus, ao ponto de se tornar governador do Egito. Tudo isso ocorre após José interpretar um sonho, onde nesse sonho ele tem a interpretação de que haveria no Egito 7 anos de muita fartura. Seguido a esses 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita seca. E a partir daí ele então se torna governador do Egito. O faraó se agrada dele. Ele então começa a administrar, ele começa agora a ter uma certa autoridade no Egito, ele se torna governador de toda aquela região. Os seus irmãos, os seus parentes vêm até o Egito por causa da seca que já estava assolando. E ao chegarem no Egito se deparam com José, porém o não reconhecem. Mas José, ao reconhecê-los, ele brada, ele chora em desespero, certamente pela lembrança de tudo aquilo que ele vivenciou no passado, e agora seus irmãos estavam perante ele para pedir ajuda, para pedir o pão, para pedir o trigo para a sua subsistência. É interessante que, nesse momento, José tem nas suas mãos a oportunidade de vingar-se dos seus irmãos, de retribuir todo o mal que eles fizeram a ele, mas ele não faz. Ao invés de vingança, José agora nos ensina a lição de transformar o mal em bem. Ele toma algumas atitudes que nos ensina como nós podemos transformar o mal em bem. Primeiro, pelo exercício do perdão. Aí lá no livro de Gênesis ainda, capítulo 45, versículo 4, nos diz o seguinte: disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Aqueles que um dia o venderam como escravo, aqueles que um dia não quiseram ter mais da sua presença no seio da família, entregaram aos escravos para que ele fosse levado para longe, para que saísse da presença deles, agora é recebido por José com um abraço, com uma palavra de reconciliação, de perdão. Olha, chegai-vos a mim. José agora exerce o perdão. E esse perdão é ensinado pelo próprio Cristo. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. José entende isso. José compreende a necessidade do perdão. Ele transforma o mal em bem pelo exercício do perdão. Mas, em segundo lugar, ele transforma o mal em bem pelo entendimento da vontade de Deus. Porque no versículo 5 e no versículo 7 de Gênesis 45, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. No versículo 8 ele diz: não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ele tem a concepção, ele tem a ideia, o reconhecimento de que ele estava ali não por causa da inveja, da intriga, da maldade dos seus irmãos apenas, mas porque Deus tinha um plano
sublime. Deus tinha um plano maravilhoso, Deus tinha um plano grandioso para José e para aquela nação. E por causa disso, Deus se utiliza daquela maldade, Deus se utiliza daquele erro daqueles homens para que José chegasse antes no Egito, preparasse o ambiente e através dele muitas e muitas vidas foram salvas da morte. Ele entende, ele reconhece, ele não estava ali por acaso, mas estava ali tão somente para cumprir a vontade do Senhor estabelecida antes mesmo da fundação do mundo. Terceira lição que José nos ensina, ali no capítulo 45, versículo 11, é que nós podemos transformar o mal em bem. Primeiro, pelo exercício do perdão. Segundo, pelo reconhecimento da vontade do Senhor. Mas terceiro, pelo cuidado daqueles que não merecem. Diz o texto, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que o tens. Ao invés de agora retribuir em mal o mal que seus irmãos o fizeram, ao invés de expulsá-los dali, ao invés de matar aqueles homens, José agora faz uma promessa: eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês durante a fome. Eu estarei ao lado de vocês. E essa recomendação bíblica é encontrada em Provérbios 25, 21, quando diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e o Senhor te retribuirá. Essa é a menção de Provérbios capítulo 25. Essa é a lição bíblica. Ao invés de retribuirmos o mal com o mal, nós transformarmos o mal em bem. Seja você um agente de paz, aonde quer que você esteja. Aprenda a lidar com as dificuldades. Faça desses dias tão difíceis que nós estamos vivendo uma oportunidade para ajudar, para abençoar, para cuidar, até mesmo daquelas pessoas que você acha que não merecem cuidado algum. Aprenda e entenda que Deus tem um plano que não pode ser frustrado. Nós precisamos ter o entendimento, o reconhecimento de seu plano para a nossa vida. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando as más notícias chegam, quando alguma maldade muitas vezes é feita contra nós, quando nós somos traídos, quando nós somos esquecidos, quando nós somos deixados de lado, ou quando qualquer outra coisa que nos traga sofrimento recaia sobre nós, nós temos a rica oportunidade de transformarmos o mal em bem, para a glória bendita do nosso Deus. Que as palavras de Davi no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter passado por isso, para que eu aprendesse os teus decretos. Que a vida de José e o seu perdão, o seu entendimento da vontade do Senhor, o seu cuidado por aqueles que não merecem, seja um estímulo para mim e para você nesses dias tão difíceis. Deus abençoe sua vida, que você aprenda a lição de transformar o mal em bem, para a glória bendita do nosso Deus. Que Deus te abençoe, querido, nesse